Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui, suplicando as vossas orações ao meu favor, ao favor da minha esposa e dos meus filhos, para que Deus continue nos abençoando. Fomos orientados pelas pessoas que nos ajudam nesse canal, pedir aos irmãos que, se possível, dê um like para nos ajudar a melhorar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós precisamos alcançar um certo número de inscritos, porque nós precisamos melhorar o nosso canal. Então eu peço, se possível, faça isso, que nós já ficamos agradecidos. Amados irmãos, estamos vivendo num tempo de muitas mudanças fundamentais. Por isso, nós precisamos obedecer à recomendação da palavra de Deus e conhecer os tempos, conforme diz Paulo, escrevendo em Romanos 13:11, que já é hora de despertarmos do sono. A cultura oriental tem passado por muitas mudanças. Entramos nos tempos pós-modernos. O modernismo foi substituído pelo pós-modernismo. Houve a queda dos padrões morais anteriormente estabelecidos e começou a questionar-se de maneira muito clara a necessidade de haver uma verdade objetiva. O pluralismo não nasceu no período pós-moderno. Ele tem suas raízes já no período moderno. No começo do século XIX, começou-se a questionar o exclusivismo do cristianismo, que dizia ser Jesus Cristo o único caminho para a vida. O pluralismo cresceu assustadoramente, mesmo em alguns círculos chamados cristãos, assimilando a ideia de outras alternativas aceitáveis além do cristianismo. Meus irmãos, a igreja existe para propagar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria das pessoas. E esta é a nossa missão. Todas as coisas significa negócio, trabalho, educação, meios de comunicação, arte, lazer, governo, enfim, todos os detalhes de nossa vida. Isto significa que Deus deveria ser reconhecido e crido como supremo por todas as pessoas que Ele criou. A Bíblia, porém, nos ensina que nunca haverá um tempo antes da volta de Jesus em que todas as pessoas honrarão a Deus como supremo. Se você ler 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versículos 6 a 10, você vai entender muito bem isso. Então, de que maneira expressamos uma paixão pela supremacia de Deus em um mundo pluralista, no qual a maioria das pessoas elas não reconhecem a Deus como parte importante de suas vidas? E menos ainda como parte importante do governo, da educação, dos negócios, do trabalho, das artes, do entretenimento? Vamos apresentar algumas maneiras em que podemos expressar a paixão pela supremacia de Deus nesse mundo pluralista. Primeiro, em todas as ocasiões, mantenha uma convicção de que Deus está sempre presente e dará a todas as coisas o seu significado mais importante. Ele é o Criador, Ele é o sustentador e governador de todas as coisas. Temos de conservar em mente a verdade de que todas as coisas existem para revelar algo das infinitas perfeições de Deus. O pleno significado de tudo, desde cadarços de sapato a naves espaciais, é a maneira como essas coisas se relacionam com Deus. Segundo, em cada circunstância, confie que Deus usará a sua sabedoria administrativamente, a sua sabedoria criativa, sustentadora
e seu poder para fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Isto é fé na graça futura de que Deus será para nós tudo o que promete ser em Cristo Jesus. Falando em graça futura, nós falamos sobre isso no vídeo do dia 3 de abril. Tome decisões que revelam o supremo valor de Deus acima daquilo que o mundo valoriza supremamente. A graça de Deus é melhor do que a vida. Foi isso que o salmista escreveu no Salmo 63 e o verso 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Portanto, preferimos a morte a perder a doce comunhão com Deus. Isso mostrará a supremacia dele acima de tudo que a vida oferece. Quarto, fale às pessoas sobre a supremacia e dignidade de Deus, de maneiras criativas e persuasivas. Conte às pessoas como podem ser reconciliadas com Deus, por meio de Jesus Cristo, para que desfrutem da supremacia de Deus como proteção e ajuda, em vez de temê-la como juízo. Quinto, mostre com clareza que Deus, Ele mesmo é o fundamento de seu compromisso com uma ordem democrática pluralista. Não porque o pluralismo é o ideal de Deus, e sim porque em um mundo caído a correção legal não produzirá o reino de Deus. Os crentes concordam em tolerar crenças não cristãs, incluindo aí as crenças naturalistas e materialistas. Não porque o comprometimento com a supremacia de Deus é irrelevante, e sim porque tal comprometimento tem de ser espontâneo, pois do contrário será indigno. Temos um fundamento teocêntrico para tolerarmos o ateísmo. Aí Jesus, em João escrevendo 18,36, Jesus disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. O fato de que Deus estabelece seu reino por meio do milagre da fé e não por força de armas de fogo, significa que os crentes não endossarão nessa época governos coercivos cristãos seculares. Esta é a razão por que resistimos à secularização coerciva implícita em leis que reprimem as atividades cristãs em lugares públicos. Não resistimos porque almejamos estabelecer o cristianismo como a lei do país. Isto é impossível na vida de alguns por causa da natureza espiritual do reino. Pelo contrário, resistimos porque a repreensão do livre exercício da religião e da persuasão é tão errada contra os crentes quanto contra os secularistas. Cremos que esta tolerância está arraigada na própria natureza do Evangelho de Cristo. Em certo sentido, a tolerância ela é pragmática. Liberdade e democracia parecem ser a melhor ordem política que os homens inventaram. Mas para os crentes, a tolerância não é puramente pragmática. A natureza relacional e espiritual do reino de Deus é o alicerce de nossa aprovação do pluralismo, até que Cristo venha com direitos e autoridades que não temos. Disseminemos uma paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, não por correção, e sim por uma convicção constrangedora. Preservemos a forma de governo em que a fé pode falar livremente, não forçada, nem silenciada pela mira de uma arma. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Amém. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir.
Em